Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa terça-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer o giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Finalmente, a segunda-feira, dia 16 de junho, chegou e com ela veio a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, partida realizada contra o Esperance de Tunis na Filadélfia, nos Estados Unidos. Antes da partida, a nação rubro-negra fez muita festa, centenas de rubro-negros lotaram o principal ponto turístico da Filadélfia, a estátua do boxeador Rocky Balboa, que fica em frente ao Museu de Arte da cidade. Mais uma vez, o técnico Felipe Luiz surpreendeu com a escalação da equipe, que iniciou a partida ontem na estreia da Copa do Mundo de Clubes. O time que entrou ontem foi Rossi, Varela, uma surpresa, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, outra surpresa, Arrascaeta, Gerson, que foi o capitão, Luiz Araújo e Pedro, outra surpresa. Passaremos a partir de agora a fazer uma análise fria, porém objetiva, do que foi Flamengo 2, Esperance de Tunis 0. O Flamengo iniciou a partida no estilo Felipe Luiz, no estilo Felipe Luiz mesmo, né? Pressionando, marcando alto, empurrando o Esperance para dentro do próprio gol. Foram 30 minutos do primeiro tempo de muita intensidade, eu diria que 30 minutos quase que perfeitos. O Flamengo controlava fácil a partida, favorecido até pelo respeito que o Esperance impôs ao Flamengo na partida. Pulgar e Jorginho mandavam prender e mandavam soltar no meio-campo do Flamengo. Varela, os dois Léos, Ortiz e Pereira, finalizando com Ayrton Lucas, a linha defensiva muito bem, em nenhum momento comprometeram. Enquanto isso, Rossi assistia à partida. Arrascaeta muito bem, porém muito caçado em todo o tempo do jogo. O primeiro tempo, tanto que carregou o sistema defensivo dos tunisianos com cartão amarelo em quase todos os seus jogadores. O primeiro gol veio com o próprio Arrascaeta e com ele o Flamengo tirou o pé, não aproveitando a oportunidade e o amplo domínio, a posse de bola, para matar o jogo. A partida terminou o primeiro tempo 1-0 Flamengo, com o Flamengo sem nenhum problema controlando o jogo. Veio o segundo tempo, o time jogou o suficiente para fazer o segundo gol e matar o jogo. Sofreu em alguns perigos por conta de alguns erros de passe do próprio Flamengo que abriram a possibilidade desses perigos. Final 2-0 Flamengo, líder do grupo, por conta do critério de desempate do número de cartões amarelos, já que o Flamengo tem menos cartões amarelos do que o Chelsea, que venceu o Los Angeles, né? Sexta-feira tem Chelsea e Flamengo e vamos para cima deles, vamos buscar essa vitória. Luiz Araújo, para mim, o melhor da partida. E Jorginho, a grande novidade, né? Um jogador de primeira linha, um jogador de primeira categoria, não dá 3 toques na bola, dá velocidade à bola todo o tempo. E olha, parecia o dono do time, né? Conversando, orientando, destacando. Enfim, uma grande estreia do Jorginho. Após a vitória diante do Esperance de Tunis, a delegação rubro-negra retornou para Atlântico City por volta das 0h15, onde o técnico Felipe Luiz hoje terça-feira, já inicia a preparação para a partida contra o Chelsea na próxima sexta-feira. 2 dos 3 jogos que aconteceram ontem foram importantes para o Flamengo.
Aliás, foram 3 jogos contra o Flamengo e os outros 2 foram muito importantes. Primeiro, a vitória do Chelsea contra o Los Angeles FC, porque essas equipes dividem com o Flamengo e com o Esperance o grupo C da competição. O Chelsea venceu a partida por 2-0, mesmo o placar do Flamengo. O Flamengo lidera o grupo por conta do critério do número de cartões. O outro jogo, Benfica 2, Boca Juniors 2, que podem na outra face, nas oitavas de finais, serem prováveis adversários do Flamengo, junto com o Bayern de Munique. Por isso a importância da partida. Com os resultados de ontem, incluindo a vitória do Flamengo, a classificação do grupo C está assim desenhada: Flamengo 3 pontos em primeiro, em segundo Chelsea 3 pontos em segundo, em terceiro Esperance de Tunis com 0 e Los Angeles também com 0 ponto. Com a vitória de ontem por 2-0, o Flamengo recebeu como bônus o valor de 2 milhões de dólares ou 11 milhões de reais pela vitória diante do Esperance de Tunis. O futebol feminino do Flamengo recebeu uma notícia espetacular nas últimas horas, pois 4 atletas da equipe sub-20 foram chamadas pelo treinador da seleção brasileira, Arthur Elias, e sua comissão técnica para um período de treinamentos com a seleção brasileira principal. A lateral direita volante Emily, a meia atacante Kailane Vieira, a atacante Liane e a zagueira Sofia. Judô. O Flamengo está muito bem representado no Campeonato Mundial de Judô 2025, que acontecerá entre os dias 13 e 20 de junho em Budapeste, na Hungria. 3 atletas rubro-negros foram convocados para defender o Brasil na principal competição da temporada: Rafaela Silva, Marcelo Gomes e Carol Jimenez. O Mundial de Clubes da FIFA prosseguiu ontem, como a gente já falou, segunda-feira, com a realização de 3 partidas. Boca Juniors 2, Benfica 2, depois do Boca estar vencendo por 2-0. Chelsea 2, Los Angeles 0. E a estreia do Flamengo, Flamengo 2, Esperance de Tunis 0. Meus amigos, lamentar aqui o marketing do Flamengo na gestão BAP. Pela péssima estrutura apresentada na chamada Casa Flamengo, que nada mais é do que o cartão postal do nosso clube desse momento lá nos Estados Unidos, onde se disputa a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O que transparece é que não tenha sido dado o real valor que a ocasião e a situação pedia. A prioridade foi gastar pouco, sem dar o mínimo de preocupação com a repercussão que um projeto digno de Flamengo, se tivesse sido desenvolvido, pudesse alavancar para o mundo do futebol. Então, fica aqui a nossa crítica ao marketing do Flamengo pela criação de uma Casa do Flamengo nos Estados Unidos, num momento tão importante, tão fraco. Fica aqui o nosso repúdio a essa situação. Nas disputas da Copa do Mundo de Clube da FIFA 2025, os cartões amarelos recebidos na disputa da fase de grupo não serão zerados ao seu final. Eles somente serão zerados ao final das quartas de final, para a disputa das semifinais. E, pessoal, então cuide com os cartões, porque vai ficar muita gente fora, suspenso. O Maracanã, casa de Flamengo e Fluminense, palco de muitos títulos e de grandes conquistas, ontem, dia 16 de junho, completou 75 anos de muitas histórias. O Mengão faz muito parte disso e não deixará de comemorar, mesmo estando longe nesse momento, jogando lá nos Estados Unidos. Então, parabéns para o velho Maraca com 75 anos. A CBF ontem definiu as datas, horários e locais dos confrontos das oitavas de final entre Flamengo e Atlético Mineiro. Saiba agora. O jogo de ida acontecerá no dia 31 de julho no Maracanã, uma quinta-feira, no horário de 21h30, com transmissão do Sport TV e do Premier. A volta será no dia 6 de agosto, também às 21h30, uma quarta-feira, lá na Arena Galo Cego, com transmissão também do Sport TV e do Premier. Trazendo aqui uma observação, que em passando para as quartas de final
da Copa do Brasil, os clubes vão embolsar a quantia de R$ 4.740.750. As quartas de final serão jogadas nas datas de 27 de agosto e 11 de setembro. A CBF também confirmou ontem as próximas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro, rodadas de número 13 a 18. A de 13, o Flamengo enfrenta o São Paulo no Maracanã. A de 14, o Flamengo vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos. A 15ª, o Flamengo recebe o Fluminense no Maracanã. A 16ª, o Flamengo vai a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino. A 17ª, o Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã. E a 18ª, o Flamengo vem aqui para Fortaleza para enfrentar o Ceará no dia 3 de agosto, um domingo, às 18h30. Bom, meus amigos, para encerrar, isso aqui é uma notícia importante. Durante a fase de grupo da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, em caso de igualdade na pontuação, se adotam os seguintes critérios de desempate pela ordem. O primeiro critério de desempate é o melhor saldo de gols. O segundo é o maior número de gols marcados. O terceiro é o confronto direto. O quarto é o menor número de cartões vermelhos e cartões amarelos. E o quinto é o sorteio. Então, essas foram as notícias do Mengão. A gente está muito feliz pela estreia do Flamengo, pelo bom futebol desempenhado no primeiro tempo e com certeza nos enche de otimismo e de expectativa positiva para o jogo da próxima sexta-feira contra o Chelsea. Aí sim, jogo que praticamente vale a liderança do grupo e vale também já a classificação. Uma vitória de ambas as partes garante a classificação para as oitavas de final de qualquer time. Então, a gente fica aqui, vai ser uma terça-feira feliz pela vitória do Mengão, e eu dou um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras, fui!